Terceiro dia da criação. Quando amanheceu o terceiro dia, a criação de Deus já tinha luz e trevas se alternando, e tinha o céu separando as águas de cima das águas de baixo. Mas quando Deus olhou para baixo do firmamento, viu que as águas ainda cobriam tudo. Não havia um lugar seco sequer. Tudo era água, um oceano imenso sem fim. Deus sabia que era hora de fazer algo novo, algo diferente de tudo que havia criado até então. Era hora de fazer aparecer a terra seca, um lugar firme onde a vida pudesse um dia caminhar e crescer. Então, pela terceira vez desde o começo de tudo, Deus abriu sua boca e falou com autoridade: que as águas debaixo do céu se ajuntem em um só lugar e que apareça a porção seca. A voz de Deus ecoou por toda a criação, e imediatamente as águas começaram a se mover. Não era um movimento qualquer, era como se as águas estivessem obedecendo a uma ordem que não podiam recusar. As águas começaram a se deslocar, fluindo todas para a mesma direção. Era um espetáculo impressionante. Bilhões e bilhões de litros de água se movendo ao mesmo tempo, correndo como rios gigantes, formando ondas enormes que viajavam pela superfície. O som era ensurdecedor, um rugido profundo de água em movimento. À medida que as águas se afastavam, algo começou a aparecer. Primeiro, eram apenas pequenos pontos escuros no meio de toda aquela água. Depois, esses pontos cresceram, se expandiram, se juntaram uns aos outros. Era a terra seca surgindo. O solo estava aparecendo pela primeira vez, emergindo das profundezas como uma ilha gigante nascendo do oceano. A terra era marrom, rochosa, árida. Montanhas se erguiam majestosas, vales se formavam entre elas, planícies se estendiam até onde os olhos podiam ver. Era uma terra nua, sem nada crescendo nela ainda, mas era firme e sólida. Era diferente da água que fluía e se movia. A terra ficava parada, forte, segura. E as águas? Elas continuaram se movendo até se juntarem todas em lugares específicos. Formaram grandes ajuntamentos, imensos reservatórios de água. Eram profundos, eram vastos, eram poderosos. As águas encontraram seu lugar e ficaram ali, ondulando suavemente, refletindo a luz do céu. Deus olhou para o que havia acabado de criar e deu nomes a essas duas novas coisas. A porção seca ele chamou de terra. Era a terra firme, o chão sólido, o lugar onde se podia pisar. Ao ajuntamento das águas, ele chamou de mares. Eram os oceanos, os lagos, os rios, todos os lugares onde a água se reuniu. Deus olhou para a terra seca e para os mares, e viu que isso era bom. Era exatamente como ele queria. Agora havia separação, havia ordem, havia variedade na criação. Tinha o céu em cima, os mares de um lado e a terra firme do outro. Mas Deus não havia terminado ainda. O terceiro dia ainda tinha mais uma surpresa guardada. Deus olhou para aquela terra seca, marrom e vazia, e decidiu que ela precisava de vida. Não ainda a vida que se move, que respira, que caminha, mas uma vida diferente, uma vida que brota do chão, que cresce em direção ao céu, que traz cor e beleza ao mundo. Era hora de criar as plantas. Então Deus falou novamente: que a terra produza vegetação, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos com sementes, cada uma segundo a sua espécie. E assim que Deus terminou de falar, algo milagroso começou a acontecer por toda a terra. Do solo seco e marrom, pequenos brotos verdes começaram a surgir. Era a relva, a grama fininha e delicada, que cobriu a terra como um tapete verde. Brotava aos milhares, aos milhões, se espalhando rapidamente por todos os lugares. A terra, que era marrom e sem vida, começou a ficar verde e vibrante. Mas não era só grama. Ervas de todos os tipos começaram a crescer. Ervas pequenas, ervas altas, ervas com flores coloridas, ervas com folhas largas, ervas com caules finos. Cada uma era diferente da outra. Cada uma tinha sua própria forma, sua própria cor, seu próprio jeito de ser.
e todas elas tinham algo especial. Produziam sementes. As sementes eram pequenas, algumas do tamanho de um grão de areia, outras maiores como pedrinhas. Mas dentro de cada semente havia algo poderoso, a capacidade de criar uma nova planta. Uma semente caía no chão, e dela nascia outra planta igual. Era o começo de um ciclo que nunca terminaria. E então vieram as árvores. Do chão, troncos grossos começaram a brotar, subindo para o alto, crescendo rapidamente. Galhos se espalhavam para os lados. Folhas brotavam aos montes, criando copas verdes e frondosas. Havia árvores de todos os tamanhos. Algumas pequenas e delicadas, outras enormes e imponentes, com troncos tão grossos que várias pessoas juntas não conseguiriam abraçá-las. Muitas dessas árvores começaram a produzir frutos. Maçãs vermelhas e suculentas, laranjas redondas e brilhantes, uvas em cachos pendurados, figos doces, tâmaras, romãs e tantos outros frutos que seria impossível contar. Cada fruto tinha dentro de si sementes para que novas árvores pudessem nascer e produzir mais frutos. Deus fez com que cada planta produzisse segundo a sua espécie. Isso significa que uma árvore de maçã sempre produziria maçãs, nunca laranjas. Uma planta de trigo sempre produziria trigo, nunca arroz. Cada tipo de planta tinha sua própria identidade, sua própria maneira de ser, e produzia outras plantas iguais a ela. A terra se transformou completamente. O que antes era um deserto marrom e vazio, agora era um jardim exuberante e cheio de vida. Florestas densas cobriam as montanhas, campos de flores coloridas se estendiam pelos vales, plantas rasteiras cresciam nas planícies, árvores frutíferas ofereciam sua abundância. O vento que soprava carregava o perfume das flores, o som das folhas balançando, o farfalhar da grama. A terra não era mais silenciosa e morta. Ela estava viva, pulsando com a energia das plantas que cresciam, se multiplicavam, se espalhavam por todos os cantos. E tudo isso aconteceu em um único dia. Deus simplesmente falou, e a terra obedeceu. As plantas brotaram, cresceram e se multiplicaram porque Deus ordenou que assim fosse. Não precisou de anos, não precisou de séculos. Foi instantâneo, foi completo, foi perfeito. Deus olhou para tudo que havia feito no terceiro dia e viu que era bom. A terra seca havia aparecido, os mares haviam se ajuntado, e a vegetação cobria a terra com sua beleza e abundância. Era um dia especialmente produtivo. Deus havia feito duas grandes obras. Primeiro separou a terra das águas, depois encheu a terra de vida vegetal. A luz do dia começou a diminuir novamente. As sombras das árvores se alongaram. As flores começaram a fechar suas pétalas. A brisa da tarde soprou suavemente pelas folhas. E assim passou-se a tarde e veio a manhã seguinte. Era o fim do terceiro dia. Agora a criação tinha luz e trevas, céu e águas separadas, terra seca e mares, e plantas de todos os tipos cobrindo a terra. Mas Deus ainda não havia terminado. Nos próximos dias, coisas ainda mais incríveis iriam acontecer. O palco estava montado, a terra estava preparada. Em breve ela seria habitada por criaturas que se moveriam, que fariam sons, que encheriam o mundo com ainda mais vida. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe para mais vidas serem alcançadas e abençoadas.